Boa tarde a todos. Agora vamos iniciar a próxima mesa, né? Primeiramente, meu nome é Lari, uso todos os pronomes, tenho o cabelo castanho, na altura dos ombros, estou com a camisa do Descubra, camisa exclusiva do Descubra, na cor vinho, calça preta e tênis branco. Agora, meio nervosa, mas agora eu tenho a honra e o prazer de apresentar a professora doutora Carolina Dai, que vai apresentar aqui o tema diagnósticos psíquicos na clínica contemporânea sobre a ótica existencialista de Sartre. Carolina Dai é doutora em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestra em Psicologia Social pela mesma universidade. É pós-graduanda pelo Instituto de Psicologia Fenomenológica e Existencial do Rio de Janeiro. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua como professora associada no Instituto de Psicologia Fenomenológica e Existencial no Rio de Janeiro, IFEM, e do Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica e Existencial, no CAF, desempenhando atividade de ensino, orientação de monografias e supervisão clínica. Tem experiência em psicologia clínica de base fenomenológica existencial, com ênfase no pensamento fenomenológico existencial de Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger. Possui interesse nos seguintes temas: psicologia, filosofia e sociedade. Tenho o prazer de receber, e só antes de iniciar, queria lembrar todo mundo que mais tarde vai ter um sorteio de livro, e vai ser com base na lista de presenças, então fiquem ligados para botar o nome para poder concorrer ao sorteio. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde a todas, todos. Eu vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, pele branca, cabelo louro, um pouco abaixo dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa branca e uma saia estancada com tons de verde e azul. Queria começar, em primeiro lugar, agradecendo ao Núcleo Descubra, ao meu querido amigo Rodolfo, pelo convite, parabenizar essa primeira jornada, esse primeiro evento. É uma honra para mim poder estar aqui inaugurando esse ciclo, que eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa se reunir, compartilhar reflexões, trocas, afetos. Então, é muito honroso para mim estar aqui. Queria começar agradecendo também a presença de vocês, tá bom? Vou botar os óculos, porque quanto mais a gente usa. Bom, o título da apresentação que eu programei para dividir hoje aqui com vocês se chama Patologia e Normatividade: Desafios dos diagnósticos psíquicos na clínica contemporânea à luz da filosofia de Sartre. Tá? Vocês estão muito bem? Está tudo muito claro? Bom, então hoje eu trago aqui uma reflexão que vai girar em torno justamente desses desafios relacionados aos diagnósticos psíquicos na psicologia clínica contemporânea. Esse tema torna-se especialmente relevante no cenário que a clínica psicológica, especialmente aquelas deslocadas dos moldes de cientificidade, e aqui então eu incluo a clínica em diálogo com Sartre, enfrentam um dilema entre compreender os sofrimentos existenciais e, ao mesmo tempo, corresponder às exigências normativas, não somente de atender aos sistemas de diagnósticos como o DSM ou a CID,
Essa é a ponta do iceberg, né? É aquilo que nos chega como demanda nos dispositivos de saúde, nos consultórios, nas escolas, mas tem algo a mais, né? Que é compreender justamente de modo mais originário que essas exigências são concretizações de um tempo histórico que se articula como universal, né? Ou como prático inerente, como nos diz Sartre. É certo que cada tempo e cada campo histórico assume suas configurações próprias em torno de sua rede de referências, ou seja, sentidos e significados que se apresentam como condição de possibilidade para o existir humano. O mundo prático inerte, como nos destaca, se desvela como totalidade histórica em torno de parâmetros que se configuram normativamente acerca daquilo que é considerado como normal ou anormal, desviante, né? Cada época articula critérios normativos que estabelecem o que é considerado normal ou anormal. Essa normatividade, porém, reflete valores culturais, sociais e históricos. Cabe-nos perguntar como a nossa época se configura e condiciona comportamentos tidos como normais, aceitos e estimulados, em detrimento de outros tomados como desviantes. Primeiramente, precisamos considerar que o binômio normal-normal se reduz em nosso campo histórico à visão de saúde e doença. Essa é uma primeira discussão, né? Normal, anormal, que acaba sendo configurado em cada campo histórico, né? Em cada cultura, em cada território, a partir de uma determinada moral do tempo, né? Uma moral política. No nosso tempo, né? O que eu estou colocando aqui é que esse binômio normal, anormal, né? No nosso tempo ele se reduz, né? À visão de saúde e doença. Tá? Então, já temos aqui uma primeira dedução. A normatividade existencial contemporânea é reduzida ao conceito de saúde, tomado aqui de modo amplo pelo modelo médico. Do contrário, aquilo que não corresponde às normatividades vigentes são consideradas, então, desviantes, problemáticas, se reduzindo às patologias. Aqui se abrem várias camadas de questionamento. Vou destacar duas delas. Tá? Uma, primeiro, em nome de que comportamentos tidos como normais e não normais são reduzidos aos conceitos de saúde e doença? Segundo, de modo mais originário, como é que se caracteriza nosso mundo contemporâneo de modo a compreendermos as normatividades existenciais que nele se sedimentam? Dito de outra forma, e partindo da originalidade que nos constitui ser no mundo, né, como diz Sartre, e também de modo geral, filósofos da existência, né? Então, partindo da originalidade que nos constitui, que apenas se configuram em nosso tempo, que modulam comportamentos e o assumem como normativos. Vivemos em um tempo histórico marcado pelos apelos de produtividade, aceleração, controle, descartabilidade, superação e, principalmente, a partir de um modelo neoliberal de enunciados prescritivos acerca do desempenho individual dos existentes. A cultura do desempenho tem sido apontada como fonte significativa de sofrimento psíquico e de um senso exacerbado de culpa no existente humano, como nos diz Gilman no seu livro A Sociedade do Cansaço. Eu imagino que vocês conheçam esse texto, né? A ideologia
teologia neoliberal, que enfatiza a competição, a produtividade incessante, a autorresponsabilidade, tomada aí como autonomia, né? Contribui para a constituição de projetos de ser que muitas vezes sofrem com o peso de demandas inalcançáveis e consequente sentimento de inadequação. No cerne do neoliberalismo está a ideia de que cada indivíduo é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Dele se espera, dele o indivíduo, tá? Desse indivíduo, se espera que seja a empresa de si mesmo, responsável por maximizar sua eficiência, aprimorar suas competências e atingir performances cada vez mais elevadas. Nesse tempo, fatores como as desigualdades sociais e limitações outras não são levados em conta, favorecendo a ideia de mérito pessoal. Assim, quando as expectativas não são atendidas, o indivíduo se encontra, quando as expectativas não são atendidas, o indivíduo não encontra explicação nas condições objetivas, mas internaliza um fracasso como culpa pessoal. Podemos dizer que a noção de liberdade como autonomia da vontade ultrapassa o campo político-econômico e adentra em todas as esferas de existência, incluindo o campo psíquico. Essa noção vulgar de liberdade, toda noção vulgar de liberdade é essa liberdade como autonomia da vontade, ou seja, não é a mesma noção de liberdade que aparece, que fundamenta as filosofias de existência. Né? A autonomia da vontade é essa liberdade que não pode encontrar obstáculos, em que a minha vontade, né, ela precisa ser realizada a partir do meu querer. Tá? Essa noção vulgar de liberdade fica reduzida ao âmbito individual e à plena realização, marcada pela ausência de obstacularização daquilo que a autonomia de si posiciona à luz de sua vontade. Os apelos de produtividade, sustentados na visão individualista neoliberal, se modulam nos mais variados modelos de empreendimentos performáticos de si, seja no âmbito profissional, estético, afetivo, etc. Os desdobramentos desse modelo hegemônico normatizam aquilo que tomamos como ideal e excluem o que não se conforma a esses valores. Como consequência, nos movimentamos nesse campo híbrido de uma liberdade que tudo pode realizar e a direta exclusão, aspas, correção, daquilo que não se efetiva à luz dessa performance normativa. Em uma época, então, marcada pela produtividade e pelo desempenho, a dimensão individual ganha relevo, esvaziando a esfera política, social e coletiva. Como as fronteiras entre as dimensões existenciais, que dimensões eu estou chamando aqui? Política, a dimensão econômica, né? A dimensão social, a dimensão psíquica. Como elas são indissociáveis de uma perspectiva fenomenológica existencial, né? Os sofrimentos existenciais, que segundo Sartre, podem ser interpretados sempre como singulares e universais, ficam reduzidos à psicologização e naturalização dos mesmos. Muitas vezes ignorando a complexidade do ser humano. Nesse contexto, a própria saúde mental também fica reduzida à dimensão da eficiência do indivíduo. Então, saúde, bem-estar, é tudo aquilo que se conforma, né, aos apelos de eficiência, patologia, fracasso, né, é tudo aquilo que se conforma a essa não eficiência. A patologia
patologização de comportamentos ou emoções desconsidera aspectos culturais ou contextuais como experiências de sofrimento em resposta a condições sociais adversas. Temos com isso uma patogênese das dinâmicas existenciais na era neoliberal. É considerado patologia tudo aquilo que não se conjuga na cadência do nosso tempo. A tristeza, a morte, as perdas, temores, lentidão, pouca concentração, a velhice, o baixo desempenho, a solidão, etc. A noção de saúde está ligada, por outro lado, a tudo que se faz a favor de uma estabilidade, da superação, da performance, da produtividade, da gratidão, da juventude, do controle sobre as emoções, das realizações, do enriquecimento. Sempre a favor de um bem-estar que nunca se aproxima, mas nos assombra como uma promessa de que basta querer, basta deter o método, basta acreditar e se empenhar, que o resultado chega. E se não chega, há algo em si que não é suficiente. É preciso, portanto, intervir, aprimorar, superar, medicar. A ênfase recai sobre os tratamentos individuais e medicalizados, que reforçam a ideia de que a solução está em consertar o indivíduo, não em transformar a sociedade. A psicologia clínica, que se propõe a pensar em outras bases, se depara então com uma tensão essencial. Ao se constituir como escuta e acolhimento dos sofrimentos existenciais que se conjugam nas configurações dessa época, precisa se equilibrar entre os apelos de adaptação aos imperativos da época e, por outro, ao ouvir esses apelos, caminha na direção de uma melhor compreensão do que está em jogo naquilo que hoje se configura como sofrimento existencial. Seriam eles doenças? Quais as consequências de reduzirmos os sofrimentos à noção de doença? Sartre oferece reflexões importantes para problematizar estas questões, rejeitando uma visão determinista da existência, enfatizando que a mesma se constitui em uma livre articulação com as determinações históricas, ou seja, que nos afastamos aqui de uma visão subjetivista, psicologizante, ou ainda baseada em evidências, e que se coloca, por conseguinte, a serviço de um empreendimento neoliberal. Não é novidade, porém, que a psicologia e a psiquiatria sempre necessaram. Não é novidade, porém, que a psicologia e a psiquiatria sempre alicerçaram, suas práticas sobre determinados pressupostos, sejam por meio das teorias psicológicas, sejam eles naturalmente dados. O que parece ocorrer em nosso tempo é uma redução, a biologização, não somente dos transtornos mentais, mas da existência mesma, reduzindo os sofrimentos humanos aos parâmetros naturais do funcionamento químico cerebral. Essa redução da existência aos pressupostos naturais também não é nova, né? Sabemos disso, né? A psicopatologia se origina a partir do modelo das ciências naturais, como a biologia e a fisiologia, né? Mas o que vemos hoje é que a busca por eficácia presente em nossa época, guarnecida por tecnologias cada vez mais avançadas, insistem em objetivar os comportamentos humanos em achados biológicos, que parecem tornar inequívoca a visão de sofrimento como patologia ou doença, e unicamente entregues à
produz determinados modos de sofrimento que, distantes de suas normatizações, são patologizados por ela mesma, gerando imperativos de superação por meio de intervenções que nutrem o próprio sistema. A indústria farmacêutica, por exemplo, né? O que prometem devolver rapidamente a performance necessária para continuar nutrindo o sistema. Aquilo que se desvia a norma do desempenho é vivido como extrema culpa, vimos isso, né? Trazendo temores e incertezas acerca de si e fazendo crer que somos nós próprios, indivíduos singulares, que adoecidos não podemos mais performar como esperado. Além disso, essa dinâmica também impõe um ciclo vicioso de comparação social, competições, violências. Há, portanto, um distanciamento social das dimensões emocionais e coletivas, reduzindo-as a produtores e consumidores isolados, sobrecarregados por expectativas irrealistas. Não à toa, uma verdadeira gramática diagnóstica nutre as narrativas das mais diversas em nosso cotidiano, mostrando que a nosologia diagnóstica ultrapassa a fronteira dos manuais de psicopatologia, outrora circunscrita aos saberes psíquicos, e adentram de forma hegemônica nas diversas versões que escolhemos para nos espelhar. Já nem precisamos mais recorrer aos manuais para enumerar um checklist de sinais que validam nossa condição. Essa visão patologizada da vida parece deixar de fora as dimensões sociais e históricas constitutivas de nossa época, esquecer que poder sofrer é constitutivo da existência na sua condição de abertura ao mundo. Podemos dizer que é nessa direção que Sartre pode iluminar uma praxis clínica atenta ao modo como nosso tempo se desperta. Existindo na copertença singular universal, Sartre atesta que a liberdade humana só existe em condição, pois é ela mesma a articulação singular das condições históricas que situa e condiciona as possibilidades mesmas do existir. O que significa que o ser humano não é definido por categorias pré-estabelecidas, mas por escolhas e projetos em meio à sua situação. Nesse ensejo, é amplamente conhecida a crítica sartreana à redução da existência ao conceito de natureza humana. Vai discutir isso de uma forma mais contundente, claro, no existencialismo humanismo, né? Toda visão de natureza traz em si a ideia de que algo é natural, ou possui essências próprias e subjacentes, capazes de existir por si. Retira-se daí toda a dinâmica de historização de um ser que tem seu ser não naturalmente dado, mas sempre em questão para si. O ser das conjuras, como nos diz Sartre, com seus desejos, seus temores, suas dores, suas satisfações, suas angústias, não pode resultar unicamente dos arranjos e desarranjos neuroquímicos que compõem apenas uma dimensão da nossa existência, a dimensão orgânica. Por isso, acredito que o pensamento de Sartre nos desafia a repensar a redução aos diagnósticos psíquicos que frequentemente categorizam as experiências humanas em moldes normativos, ignorando a dimensão existencial e, portanto, histórica. Além disso, não podemos deixar de fora as consequências éticas no que tange à normatividade que se faz implícita nos critérios diagnósticos. Quando se cria etiquetas clínicas que desconsideram a liberdade e a singularidade da experiência humana, o diagnóstico pode transformar-se numa ferramenta de opressão, alienação e exclusão, em vez de ser um meio para promover a compreensão e o cuidado. Em pouquíssimos espaços
espaços e dispositivos, nos deparamos com essa dimensão ética do cuidado a partir da lógica diagnóstica. Embora muito se tenha caminhado na direção da quebra de preconceitos em torno dos diagnósticos psiquiátricos, parece que mais promoveu uma patologização em massa do que uma reflexão ética acerca dos sofrimentos existenciais. Com todos nós indo parar na Casa Verde de Machado de Assis, em O Alienismo, sobra pouco espaço para estranhar essa lógica diagnóstica. Ao contrário, parecemos bem confortáveis em meio a ela. Por outro lado, como posicionei no início da nossa reflexão, estamos falando de um desafio. Como articular o apelo de classificar e diagnosticar sofrimentos psíquicos e, ao mesmo tempo, acolher a experiência subjetiva daquele que nos procura. O uso de sistemas classificatórios, como o DSM-6, possuem como finalidade primeira padronizar diagnósticos, universalizando narrativas e experiências de sofrimento. Foi para isso que ele surgiu, né? Essa padronização levanta questões sobre os limites entre normatividade e subjetividade na sustentação de uma praxis clínica que resiste ao modelo orientado pelo critério de cientificidade. Penso, a meu ver, que o desafio não está propriamente na sustentação dos fundamentos teórico-filosóficos capazes de oferecer reflexões e ferramentas para uma clínica em outras bases. Com muito estudo, debates, reflexões e trocas, como essas aqui, né, conseguimos nos aproximar de outro pensar. O que parece mais desafiador é sustentar-se perante os apelos de velocidade, resultados e superação almejados pelos próprios analisandos e analisandas e que muitas vezes fazemos deles os nossos também. Afinal, somos psicólogas atravessadas pelos mesmos titãs. O que eu quero dizer aqui, né, é que o desafio não é o outro pensar clínico. O desafio é poder sustentar aquilo que nos chega todos os dias, né, o seu apelo de pressa, de superação, né, que nos faz questionar, inclusive, né, na mesma esteira, a eficácia do nosso trabalho, né, e, por outro lado, também nos torna, vamos dizer, reféns, muitas vezes, né, de um sistema que se baseia unicamente, né, ou se valida unicamente a partir dos resultados, da eficiência, da evidência, né? Esse é o grande desafio. Como sustentar-se, né, no horizonte, como eu vou dizer aqui agora, em que não é possível, né, dizer não a esses apelos, fazemos parte desse horizonte, né? Como diz o Sartre, também somos filhos dessa época, né? Então, não temos como dizer não no sentido de negá-los, mas como nos equilibrar, né, nesse desafio. Então, vamos prosseguir. Quero defender aqui, além disso, que não se trata de anular, rechaçar, desconsiderar os diagnósticos psiquiátricos e mesmo aquilo que se determinou chamar de transtornos psíquicos. É outra questão para a gente questionar. Por que transtorno, né? Enfim. Por que doença mental, né? Enfim. Mas não temos assim. Nem se quisermos, isso seria possível, pois, ao nos constituirmos nesse mesmo horizonte histórico, entendo que é a partir de suas concreções que livremente nos articulamos com muitas ou poucas mobilidades. Seja na esfera existencial mais ampla,
seja na própria clínica. O que está em jogo aqui é que a redução dos sofrimentos existenciais unicamente às disfunções de corpos simples, como disse o Sartre, parece ser insuficiente para dar conta desses sofrimentos mesmos. A questão que se dirige então é a própria compreensão do que é sofrer, amar, inquietar-se, temer, lembrar, angustiar-se, desejar. E mais originariamente, aquilo que podemos compreender como sendo o modo de ser do existente humano. Quando reduzimos essas experiências a uma explicação neuroquímica, atuamos não apenas na correção dessa disfunção, ou seja, no manejo de eliminação do sintoma. O que quero considerar aqui é que aquilo que se exclui, que se ignora ou se torna irrelevante na rápida prevenção de manejo dos sintomas, que são as complexidades mesmas de existir, com os sentidos articulados em cada relação, em cada situação existencial, não torna possível algo como um transtornar-se. Por isso, quando nos referimos às práticas clínicas em diálogo com Sartre, dissemos se tratar de uma clínica de situações, não de sintomas. Por situação, compreendemos os sentidos de uma articulação singular em meio aos contornos relacionais, materiais, políticos, laborais, econômicos, que condicionam nossas possibilidades de ser. Entendo fazer parte desse contorno as epistemologias baseadas em um modelo de evidência e cientificidade, cabendo a nós, com ele, dialogar, colocando-o em questão, uma vez que eliminá-lo não é o nosso alvo. O que podemos alcançar dessa reflexão caminha na direção de situar as narrativas diagnósticas próximo ao que nos mostrou Sartre, uma compreensão que vai além de uma categoria, uma coleção de sintomas apenas. O diagnóstico deixa de ser classificação fixa e um fim em si mesmo, e passa a ser compreendido como uma tentativa de captar uma situação existencial em seu dinamismo. A gente pode jogar com eles, né? Mas o que está em jogo aqui é que não dá para ser um fim em si mesmo, né? O que está em jogo aqui é que, para além do diagnóstico de uma categoria fixa, né? A compreensão da tentativa, né, de captar uma situação existencial em seu dinamismo. Diagnóstico é um modo de ser, é uma modulação existencial, né, relacional, aberta àquilo que lhe atravessa, que lhe vem ao encontro. Né? Por exemplo, alguém diagnosticado com depressão pode ser visto não como um doente, mas como alguém cuja experiência reflete um confronto profundo com sua situação existencial, valores e projetos. Sartre convida a psicologia clínica a acolher o existente em sua totalidade, reconhecendo suas contradições, projetos e a responsabilidade que assume sobre a sua própria existência e co-pertença ao seu uso histórico. Ao acolher a existência como relação, em vez de métodos tecnocráticos ou soluções farmacológicas rápidas, a clínica sartriana valoriza a relação de cuidado. Trata-se de uma praxis que desafia a lógica mercadológica ao acolher a singularidade de cada existente, na importância de compreender o sofrimento como parte de um contexto maior, tanto existencial quanto político. Há aqui, a meu ver, uma forma de resistência ao contexto atual
que frequentemente patologiza emoções e experiências humanas normais para encaixá-las em diagnósticos rentáveis ou soluções medicalizadas. Ao invés de eliminar sintomas, atenuar o sofrimento, a clínica sartriana busca compreender como este emerge das escolhas, valores e condições existenciais do existente. Nesse sentido, os sofrimentos existenciais não são reduzidos a uma doença, pois essa sempre se remete a bases naturais, mas sim como um modo de ser, em meio a complexas redes de significado dentro de um contexto existencial específico. Essa resistência começa com a recusa a reduzir experiências como fracassos individuais, destacando em vez disso como essas experiências frequentemente refletem os dilemas impostos por condições sociais opressoras. Por isso, dissemos que uma clínica de base sartriana é uma clínica engajada, pois procura se afastar de uma dimensão individualista para se ater à situação existencial na qual os sofrimentos se constituem. Nesse sentido, o diálogo entre a psicologia clínica e a filosofia de Sartre não é apenas teórico, mas também ético. Ele nos desafia a construir uma prática que nos permite escapar da lógica identitária e atua como escuta e acolhimento da abertura às possibilidades do existir. Ao integrar a dimensão coletiva e histórica ao sofrimento, a psicologia, em diálogo com Sartre, recupera a possibilidade de ressignificar o mal-estar como expressão legítima da articulação da liberdade e circulação. Mais que aliviar a dor, é preciso ouvi-la, uma vez que para o existente, que não tem o seu ser naturalmente dado, a dor e o sofrimento são possibilidades constitutivas do existir, e não doenças, desvios ou falhas a serem rapidamente sanadas. Já encerrando, essa reflexão que hoje trago aqui visa mais que provocar um distanciamento aos titãs do nosso tempo, visa também estabelecer uma compreensão dialógica entre as concreções de nossa época e a clínica que nessa se constitui. Essa compreensão favorece uma postura reflexiva em um contexto onde o manejo dos sofrimentos existenciais é frequentemente tratado como um produto de mercado. A postura que defendo aqui é de que uma clínica em diálogo com Sartre valoriza a dimensão ética e relacional do cuidado, comprometida com as complexidades da experiência humana, contrariando a lógica comercial e instrumental da medicalização. É isso, gente. Muito obrigada, Carol. Muito bom. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, se alguém tiver alguma questão, tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ter tempo para abrir, infelizmente, só para 2 perguntas, mas quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode levantar a mão que eu passo o microfone. Calma, ninguém usa a lista de presença agora, porque a Dana. Não, é depois. É mais tarde. É mais tarde. Mas então, se alguém quiser falar alguma coisa, só levanta a mãozinha. Bom, eu tenho uma questão. Vou falar. Carol,
obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Fico muito feliz, porque eu estou aqui hoje porque a Carol está aqui também. De verdade, você sabe. E eu fiquei te ouvindo pensando numa questão que sempre aparece assim, em supervisão de estágio, e que eu acho que é um atravessamento que apareceu lá no Paulo Sarto, que é desse contato com a psiquiatria, né? E da clínica e o contato que ela faz com a psiquiatria. Eu acho que o seu texto já aponta para várias respostas, mas não sei se é possível que você comentasse como é que isso tem se dado para você, assim, como isso aparece e como você tem vivido esse contato. É isso. É uma ótima questão, né? A gente poder falar da experiência sensível vivida mesmo, né? Eu vim correndo lá do consultório, vou voltar para o consultório, então eu sou psicóloga clínica e experiencio, né? Por isso eu trouxe esse tema, eu experiencio esse desafio, né? Esse dilema, como eu coloquei aqui, o tempo todo, né? Acredito que eu não sou a única, né? Acho que todos nós, inclusive, como existentes humanos, né? Sendo não psicólogas, né? Psicólogos, ou seja, a gente está aí, como eu digo, né? Nexos nessa gramática diagnóstica que hoje adentra, né? A vida de todo mundo, principalmente a partir dos dispositivos digitais, mídias sociais, né? Enfim, até minha filha usa isso, assim, né? Fulano surtou, né? Fulano psicótico, né? Você sabe o que é isso? Usa-se, né? Usa-se. Enfim. Então, Rodolfo, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu me vejo atravessada por isso? Um pouco do que eu coloquei aqui, né? Não dá pra gente dizer não, né? Eu gosto muito de uma discussão que o Heidegger faz numa conferência chamada Serenidade, em que ele vai estar falando da era da técnica, que, segundo Heidegger, é o horizonte histórico que configura, né, o nosso tempo. E ele vai dizer, não é possível, eu falei isso aqui, a gente sabe disso, não é possível a gente, né, sair do horizonte porque somos, né, horizonte, somos abertura a esse horizonte. Então ele diz, não se trata de dizer sim ou não à técnica, e sim de dizer sim e não, né? E aí tem uma diferença, porque tanto sim quanto o não, né, sim ou não, significa que de alguma forma ou eu acolho, né, acolho no sentido de reproduzir, ou eu nego. E para negar, eu também preciso do mesmo esforço, né? Quando ele fala, é preciso dizer sim e não, esse, né, elemento, o E, nos diz que a gente precisa dançar, né? Que a gente precisa jogar aí, ou seja, ganhar liberdade, né? Ganhar uma dimensão de abertura a isso. Dizer sim e não significa poder acolher as duas possibilidades, né? E aí eu queria dizer que, por exemplo, é inegável, nem que eu queira negar, não posso negar, né, que em determinados sofrimentos existenciais, que a gente chama de transtornos psíquicos, né, vou colocar em jogo aí a depressão, os quadros de ansiedade, por exemplo, tá? Ou propriamente hoje, né, o diagnóstico da moda, que é o TDAH, né, é inegável, né, que o uso de psicofármacos, né, atua de modo a trazer uma atenuação desses sintomas, vocês concordam, né? Então, o que acontece hoje, né? A psiquiatria, a psicopatologia, o campo da neurociência se apoia, né, e acredita que a evidência bioquímica está justamente aí. Por quê? Porque os psicofármacos fazem efeito. Bom, se eu tomo uma medicação, né, e eu me sinto menos ansiosa, logo a ansiedade tem uma base orgânica, né?
os neurotransmissores, né? E me sinto menos deprimida, volto a produzir, volto a desempenhar, volto a me engajar nos projetos, né? Enfim, os envios, né, desse nosso tempo. O discurso, a narrativa é que existe uma base orgânica. E aí, gente, não tem como negar, né, que uma medicação ela vai atuar na totalidade do nosso existir, ou melhor, ela vai atuar numa dimensão do nosso existir, não na totalidade do nosso existir. Né? Então, o que eu quero dizer? Nós somos, como diz o Sartre, né? Existência corpo, né? Ou nós somos o nosso corpo, como ele coloca. Então, a dimensão da corporeidade é uma dimensão existencial, né? Que não está apartada da consciência, porque a consciência é corpo, o corpo é consciência. Né? Mas o que ele também está colocando em jogo é que há uma dimensão, que eu estou chamando de dimensão em si do corpo, que é uma dimensão orgânica. Né? E ela tem ali o seu funcionamento, vamos dizer assim, que a gente pode, se quisermos também não, mas a gente pode se aproximar a partir, né, dos métodos das ciências naturais. Mas isso dá conta da existência na totalidade mesmo que ela é? Né? Então, se eu altero uma neuroquímica cerebral, né, isso transforma, né, isso rearticula sentidos e significados, né, que são articulados na existência singular, coletiva dos existentes? Não. Né? Então, tem um alívio de um sintoma. Eu tenho talvez até uma reação de um sintoma. Mas eu não transformo, né? Eu não escuto, eu não acolho, né? Como esse sintoma, enquanto sintoma, diz dessa compreensão mais complexa de um projeto, dos projetos existenciais que somos. Então, Rodolfo, como eu disse a vocês, não nego, né? Tem inúmeros momentos em que eu acho, as meninas da supervisão sabem disso, né? Inúmeros momentos em que, né, para que uma determinada pessoa ela continue de alguma forma, eu ia falar para você, mas vocês vão dizer, deixa eu pegar isso aqui no lixo. É que é tão difícil a gente sair desse lugar, né? E aí eu queria encontrar aqui uma outra palavra. Mas que ela continue viva, né, gente? Às vezes é só isso, às vezes a gente tem que manter a pessoa viva, né? Às vezes a pessoa, ela está num sofrimento tamanho, né? Em que ela pensa que morrer é a única possibilidade para ela, né? Para dar conta daquela dor que ela não dá conta mais, né? Então, inúmeras vezes, né, encaminhar, sugerir, né? Encaminhar não tem caminho, eu sugiro, né? Eu sugiro, olha, acho que nesse momento, né, talvez uma avaliação com um psiquiatra, né, possa ser válida, enfim, enquanto que, né, isso a gente não pode abandonar, né, no espaço clínico, seja ele exercido no lugar que for, né, nos dispositivos de saúde, nos consultórios privados, no banco da praça, no trem, né, onde for, né, enquanto isso, junto a isso, e principalmente para além disso, a gente precisa compreender, né, o que está em jogo para um determinado existente, uma determinada pessoa, para que aquele sofrimento se faça como sofrimento. O que está em jogo nessa existência, no modo como cada um se articula aquilo, né, que atravessa, de forma que transtornar-se, adoecer, se a gente quiser chamar, inquietar-se,
desacomodar-se, entrar em crise, se deu como possibilidade. E a crise mesma, né, eu sempre digo isso, meu aluno já me caracteriza saber, a crise existencial, a gente não fala crise existencial assim, banalizando, uma crise, não é isso. Crise é esse transtornar-se aqui, né? Crise é esse descolamento de uma absorção automatizada no mundo, né? E que a gente vai nomear isso de transtorno porque o nosso mundo não admite, o nosso tempo não admite, né, articulações outras que não essas que comunam com a performance, com o desempenho, com a produtividade, né? Então, a clínica, né, ela é um lugar da escuta e do acolhimento dessa crise, porque essa crise, né, mais do que saná-la a qualquer custo, é ela mesma a possibilidade aberta de uma rearticulação existencial. Se, né, ela puder ser ouvida, acolhida, se ela puder ser trabalhada de alguma forma, e não que a clínica, a psicologia clínica seja lugar privilegiado para isso não, tá, gente? Isso se dá na vida mesmo. Os textos, contos, livros da Clarice estão, para esse aspecto, estão recheados disso, né? Mostrando que o desassossego da existência é da existência e que rearticulações existenciais, né, é da vida. Isso não está diretamente sob a égide e a tutela da clínica. Mas a clínica, ela tem como tarefa acolher as crises, né? Então, se a gente abre mão disso, a gente recai numa clínica de remissão dos sintomas. Por outro lado, também, dependendo do grau, né, de sintoma, enfim, é preciso reconhecer que a farmacologia, enfim, né, a leitura diagnóstica pode ajudar o paciente. E por que não? Né? Por que não? Isso. Infelizmente, não vai dar tempo mais. É que eu falo muito. Mas, assim, sinceramente, eu tinha uma pergunta e sua resposta respondeu a minha pergunta. Eu já respondi até os que não me perguntaram. Assim, foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala, foi enriquecedor. Obrigada, gente. Obrigada. Agora, a seguir, a gente vai para a fala da Lucrécia Corbella. Ela já está aqui. Já vai ganhar. Não, nem minutos. Só troca. Então, a gente vai